Quais indicadores são mais importantes? Quando a gente pensa numa economia como a economia americana, a gente tem que pensar sempre no seguinte: a gente tem que pensar sempre baseado na roda padrão de economia. Primeiro de tudo, quais são os indicadores mais importantes? De emprego. Por que de emprego? Porque emprego dita se a economia está tracionando ou não. Quanto mais gente empregada, mais gente com renda, mais gente consumindo, mais isso aquece a economia. Lembra que a pessoa que consome, ela consome serviço, ela consome produtos, tudo isso gera emprego para a indústria. Tudo isso faz o quê? Aquece a economia. Junto com isso, qual que é o próximo passo? Esse aquecimento da economia começa a gerar o quê? Inflação, que é um dado importantíssimo para a economia, tá? Então a inflação é muito importante, então, ou seja, dados de emprego que vão fomentar a indústria e o setor de serviço, ou seja, então todos os dados que envolvem crescimento da indústria e crescimento do setor de serviço, ou seja, os PMIs. Depois disso a gente tem dados de inflação, que aí é um CPI, um PPI, um PCI, se for nos Estados Unidos, que é importante. E por último, o quê? Os dados que envolvem a questão de equilíbrio da economia, que é a questão de política monetária, que aí é a questão de decisão de taxa de juros, que aí o Banco Central vai olhar o quê? Como está emprego, como que está o crescimento da economia, que envolve PMIs, PIB e tudo mais, e como está a inflação. Baseado nisso, ele vai tomar a decisão se assim, olha, a economia está crescendo muito, a inflação está muito forte, eu preciso desaquecer isso. Que aí eu preciso fazer uma política monetária, que é o quê? Subjuros, uma política monetária contracionista.